Olá, boa tarde a todas e a todos. Ahm, eu aproveito para, já de início, fazer um enorme agradecimento à organização do Exude pelo convite que me fez para estar aqui convosco. Para mim é um prazer enorme poder participar deste grande evento que este ano tem este formato completamente online, mas que também me permite estar aqui em Portugal, a conversar convosco um pouco sobre temas tão importantes associados à questão de temática principal deste evento, da docência online. Portanto, o meu nome é Sara Dias Trindade, já viram aqui em baixo com certeza. Eu sou professora na Universidade de Coimbra, sou pesquisadora no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, que é também um centro de pesquisa da Universidade de Coimbra, e dou aulas aqui na Faculdade de Letras desta universidade. Eu venho de uma formação, de uma graduação em História, mas depois fui caminhando mais na área da didática da História, das tecnologias digitais, como suporte aos ambientes educativos, e, portanto, tenho vindo a trabalhar muito mais nestas questões que hoje em dia são tão importantes, tão prementes para a educação no mundo inteiro. Convosco aí no Brasil, connosco em Portugal, tem sido fundamental nós utilizarmos ou aprendermos a utilizar da melhor forma possível aquilo que são os recursos, as tecnologias digitais, como forma de nós potenciarmos os nossos processos educativos. O título desta conferência, que eu vou partilhar convosco a apresentação, ele, na verdade, começa por utilizar duas palavras, que são as palavras que dão o nome ao grupo de pesquisa do qual eu faço parte, no 620, e é precisamente um grupo que se chama Humanidades Digitais. E aqui o cruzamento das humanidades digitais e dos desafios do ensino e da aprendizagem online, que eu também vos vou explicar, entretanto, exatamente ao que diz respeito a esta questão de ensinar e aprender online, é importante nós pensarmos aqui exatamente neste cruzamento, nesta ligação entre o que são as humanidades digitais, o que é que elas pensam e é que isso vai interligar-se com a educação e com a educação online que nós vamos conversar um pouco hoje. E por isso eu trouxe-vos aqui uns primeiros slides que, na verdade, eles vão ajudar a explicar um pouco o que é este conceito das humanidades digitais. Vocês conseguem ver aqui esta frase daqueles que são, talvez, os primeiros autores a utilizarem esta terminologia, esta expressão humanidades digitais, e para explicarem exatamente o que é isso, o que é que configura este construto enquanto um conjunto de práticas, um conjunto de resultados de investigação que cruzam diferentes áreas das ciências humanas e sociais e que, essencialmente, o seu ponto de cruzamento tem a ver com uma metodologia que assenta no uso da tecnologia e em particular da tecnologia digital e que, na verdade, vão articular estas diferentes áreas científicas entre o seu lado mais tradicional e o universo digital, permitindo alargar precisamente a forma como nós trabalhamos, a forma como nós pesquisamos e a forma como cruzamos efetivamente essas ciências humanas e sociais. O termo não é muito antigo, como eu estava a dizer, Schreiber, Siemens e Unsworth, eles criaram ou utilizam este termo num livro, que vocês têm aí o título precisamente desse livro, um companheiro para as humanidades digitais, e o livro é de 2004, portanto é mesmo uma terminologia relativamente recente, e que efetivamente nos ajuda a encontrar aqui um espaço de trabalho que promove efetivamente uma interação entre ciências sociais e humanas e o trabalho com o digital, mas para alargar um pouco mais aquilo que nós podemos fazer nesse mesmo trabalho, em particular nos ambientes educativos, naturalmente, que é o que nos interessa muito mais, mas esta área das humanidades digitais alarga-se a variadíssimos ambientes, mas nós conseguimos fazer cruzamento entre passado e presente, nós conseguimos ter um pensamento crítico. Eu, por exemplo, que venho, como vos disse, venho da área da história, portanto isto para mim é bastante importante, esta capacidade de nós pensarmos, repensarmos através da experiência que o passado nos dá, utilizando a tecnologia, mas utilizando-a em contexto, exatamente como vocês têm aqui neste slide. Já não é só utilizar tecnologia para utilizar,
utilizar ferramentas digitais apenas porque lhes temos acesso, mas exatamente como é que nós as utilizamos para adaptar às nossas práticas, para potenciar efetivamente as práticas, neste caso, como uma forma de potenciar o conhecimento. Portanto, a educação é profundamente importante que nós façamos esse uso crítico das tecnologias digitais para que elas efetivamente venham a ser uma estratégia para potenciar o nosso processo educativo. E a propósito das humanidades digitais, e porque eu sei que o professor Daniel Mil vai fazer a conferência de encerramento, não resisti a acrescentar aqui, fazer a ligação para o ensino e fazer aqui um pouquinho também publicidade a uma obra que tive o prazer de coordenar em conjunto com o professor Daniel Mil, obra essa que se intitulava exatamente Educação e Humanidades Digitais. O professor Mil, ele tem colaborado connosco aqui em Coimbra bastante, ele é pesquisador, colaborador também aqui do nosso 620 e faz parte também do meu próprio grupo de pesquisa, e achei importante, que era relevante fazer esta ponte das humanidades digitais para a educação, citando até uma parte da apresentação que nós fizemos, que nós escrevemos neste livro. O livro é de 2019, portanto foi lançado há pouco mais de um ano e uns meses, e onde nós exploramos exatamente esta noção de humanidades digitais, como é que ela se integra com a educação. Na verdade, não há ainda uma voz uníssona sobre a definição que nós podemos dar às humanidades digitais, mas essencialmente elas vão se articular àquilo que nos interessa na educação, vão se articular exatamente no sentido daquilo que estava a dizer agora há pouco, sobre nós utilizarmos o digital como uma forma de estender, de prolongar aquilo que são os processos educativos, aquilo que são as aprendizagens dos nossos estudantes e a forma como nós próprios ensinamos. E, portanto, daí esta ligação, e como aqui uma forma de introdução a esta palestra, para entrarmos então agora exatamente naquilo que é o campo da educação e de que forma é que a tecnologia digital, para uma educação online, para uma educação on-life, para uma educação digital, nós nestes últimos meses ouvimos falar de um conjunto de termos muito variado até, e que na verdade tem significados diferentes de termo para termo, mas o que interessa aqui, efetivamente, é nós pensarmos como é que nós trabalhamos a educação, como é que nós fazemos com que essa educação permaneça sempre, continue sempre a existir, sendo que o digital é aqui o nosso suporte. E, na verdade, ele já há muito tempo que nos mantém interligados, que nos mantém numa lógica de interação contínua entre aquilo que são ambientes presenciais e aquilo que são ambientes digitais. E para continuar, ou talvez para terminar até a explicação do título desta conferência, eu tenho que falar numa das obras que inspira exatamente, ou na obra que inspira exatamente o termo on-life, e que tem a ver com exatamente o Manifesto on-life, que é um texto que foi produzido a partir de um projeto da União Europeia, projeto esse que se desenvolveu durante o ano de 2013, e que acabou por dar depois origem a uma obra, essa que tem esse mesmo título, do Manifesto on-life. Foi coordenada pelo professor Luciano Floridi, ele é professor da Universidade de Oxford e foi o coordenador deste projeto, e uma das coisas que ele próprio diz na introdução deste livro, ele diz: o dualismo morreu, longa vida às dualidades. E nós, na verdade, há quem fale que vivemos numa era digital, mas essencialmente nós vivemos numa era onde o digital sim se integra nas nossas práticas, está muito presente naquilo que é todo o nosso dia-a-dia. Nós também temos momentos analógicos, também temos alguns períodos onde o digital se encontra em ambientes paralelos, nos vai acompanhando, mas onde o analógico é aquilo que caracteriza a nossa vida naquele momento. Mas ao mesmo tempo, nós às vezes não conseguimos efetivamente fazer a distinção entre quando é que é efetivamente um momento digital, quando é que é um momento analógico. Esta dualidade
que vai existindo é aquilo que, de facto, nos proporciona o melhor daquilo que a tecnologia digital nos dá. Esta possibilidade de nós a utilizarmos sempre que ela nos facilita a nossa vida, sempre que ela proporciona uma melhoria da qualidade daquilo que nós fazemos, da forma como nós vivemos, mas nós não conseguimos efetivamente já quase que separar um momento do outro momento, mas sabemos que eles vão interagindo. Um exemplo muito prático deste cruzamento, desta constante interação entre presencialidade, virtualidade, entre digital, entre analógico, é que nós estamos separados fisicamente por um oceano, mas estamos a interagir e havemos de interagir durante o exude a partir daquilo que estes recursos digitais, estas plataformas nos permitem aproximar-nos e, portanto, diminuir a distância física e aproximar-nos através do digital e, portanto, usamos o digital para que esta conferência exista, para que esta aproximação possa existir, mas eu tenho papel onde tenho as anotações que preparei para não me perder aqui também no raciocínio e na conversa que quero ter convosco, e portanto, no fundo, eu estou aqui numa interação entre analógico, entre uma caneta com a qual vou escrevendo, entre esta comunicação através do computador, e portanto, estes mundos não é um mundo dual, é um mundo onde as dualidades existem, coexistem e que nos permitem efetivamente potenciar, como eu há pouco dizia, aquilo que nós vamos fazendo. E quando nós pensamos que há pouco mais de 6 meses o mundo deu uma volta gigantesca, houve uma alteração profunda e muito rápida na forma como a educação era vivida, na forma como, na verdade, toda a nossa sociedade vivia, e há pouco mais de 6 meses, em março, aqui em Portugal foi a meio do mês, aí no Brasil também foi poucos dias depois que nós entramos, que vocês entraram aí em confinamento também. Entretanto, a situação tem vindo a ter os seus avanços, os seus recuos. Cá em Portugal a situação ainda não está de todo controlada, e nós estamos a viver, depois de um choque, de uma alteração do processo educativo para um formato completamente online, que não nos permitia a existência de um contacto físico, de uma aproximação física entre os professores e os alunos. Entretanto, em Portugal regressamos à escola física com o novo ano letivo, cá em Portugal ele tem início em setembro, portanto começou há cerca de um mês atrás, mas temos tido, como eu vos dizia, avanços e recuos, porque a pandemia aqui continua, está instalada no nosso país, como em vários outros aqui na Europa, a situação tem vindo a piorar um pouco. Nós temos turmas que de vez em quando vão para casa durante 15 dias porque existem casos positivos nessas turmas, o resto da escola continua a funcionar, portanto temos aqui um cruzamento que tem obrigado a um esforço muito grande de resiliência, de resistência por parte de todos os professores, por parte dos estudantes, naturalmente, para aguentar, sobreviver, para viver de acordo com aquilo que esta situação que nós estamos a viver nos obriga. Agora, o que é importante pensar-se ao longo deste tempo é que nós, na verdade, temos sempre que nos adaptar às circunstâncias. Temos que conseguir, eu há pouco usava a expressão sobreviver, mas mais do que isso, não é? Sobreviver é muito limitativo. Nós temos que conseguir viver, efetivamente, e continuar os processos educativos, enfim, dentro das possibilidades, dentro da normalidade possível e dentro daquilo que são também as ferramentas que temos ao nosso dispor para que isso aconteça. Mas o Bauman dizia-nos isso, não é? Que o mundo é líquido. E, na verdade, nós temos que nos saber adaptar a cenários imprevisíveis. Parece quase que divinatório estas ideias que o Bauman partilhava connosco já há tanto tempo atrás. E às vezes não é preciso propriamente inventar tudo de novo. Às vezes nós podemos refazer, podemos remixar, podemos repensar algumas questões e adaptá-las àquilo que são as necessidades que nós temos no momento atual em que estamos a viver. Eu mesmo aos meus estudantes na faculdade, àqueles que vão ser, entretanto, professores daqui a muito pouco tempo e que estão neste momento no seu processo formativo para virem a ser professores, obviamente que eu não posso deixar de dar as minhas aulas agora sem fazer alusão, e ainda para mais porque estes alunos a quem dou aulas são futuros professores de História,
eu tenho que fazer alusão àquilo que a história já nos conta destes períodos. Por um lado, nós olhamos para esta frase do Bauman, estas ideias do Bauman sobre esta nossa capacidade de nos adaptarmos, de sermos resilientes, de sermos resistentes e de procurarmos sempre chegar onde precisamos efetivamente de chegar, mas nós temos também que pensar que noutros tempos o digital não existia para nos ajudar. Um exemplo que já tenho dito várias vezes aos meus estudantes e até noutras conferências é o exemplo de há 100 anos atrás, com a grande gripe espanhola, a grande pandemia do início do século XX, que levou também ao confinamento praticamente do mundo inteiro, e nessa altura não havia tecnologia digital que permitisse que a educação continuasse. Portanto, as escolas fecharam e em alguns países fecharam durante meses, até mesmo praticamente durante um ano inteiro. Não houve educação, não houve aprendizagem, não houve rigorosamente nada. Não houve capacidade de sobreviver, de fazer com que a escola sobrevivesse ao impacto do seu encerramento físico. E isso, felizmente, nós hoje é um problema que ainda existe, porque ainda existem fragilidades ao nível da utilização do digital, ao nível do acesso ao próprio digital, mas felizmente isso já não é a norma, não é a maioria, são casos que, mais uma vez, temos que nos adaptar e temos que procurar encontrar as respectivas soluções. E pensando a educação como um ecossistema, como um sistema vivo. Nós somos todos seres vivos, nós temos que nos adaptar, temos que nos moldar às circunstâncias, e de facto o professor Siemens, que terá feito já a conferência de abertura deste ESUD, ele tem precisamente vários textos a propósito desta questão, desta necessidade de nós pensarmos também a educação como um sistema ecológico, e vários outros autores também abordam exatamente essa questão, de nós pensarmos que a educação tem que ser vista como um ecossistema, que se adapta, que se molda, que se configura de ano para ano, de turma para turma, de momento para momento, procurando criar as circunstâncias ideais para que os nossos estudantes aprendam, para que nós consigamos ensinar da melhor forma possível. Agora, o que é que nós temos que fazer mediante aquilo que é o mundo que nos rodeia neste momento, aquilo que são as ferramentas que temos ao nosso dispor, as restrições que nós podemos estar a atravessar de uma forma mais rigorosa ou menos rigorosa, como é que nós vamos repensar a educação? Há coisas que nós já vínhamos pensando antes e temos que continuar efetivamente a pensar que o digital tem que contribuir e continuar a dar esse suporte a uma educação que não seja só uma educação de uma pedagogia para a explicação, de uma pedagogia da explicação. Nós precisamos efetivamente de outros momentos para além, portanto não vamos aqui substituir naturalmente, isto tem vindo a ser várias vezes referido, pensado, repensado por diferentes autores, esta ideia que nós precisamos de modificar práticas e precisamos de momentos diferentes, onde o digital, sim, nos pode ajudar a potenciar exatamente essas mesmas práticas mesmo no sentido de colocar os alunos a praticar, outros momentos onde haja uma socialização também dos nossos estudantes, e nós precisamos de fomentar aqui um pouco esta ideia dos 4 Cs, que quando nós traduzimos perde aqui um pouco esta lógica, mas efetivamente que os nossos estudantes tenham momentos que lhes permitem o desenvolvimento das suas competências ao nível da comunicação, do pensamento crítico, da criatividade e da colaboração entre si. É necessário que haja esta escola que permita que as aprendizagens que são realizadas pelos nossos estudantes que contemplem e que fortaleçam o desenvolvimento destas competências que são essenciais, de facto, para viver no século XXI, para ter sucesso garantido no século XXI. E, portanto, a prática, seja ela depois configurada de diferentes formas, porque nós devemos variar, nós devemos fazer uso da mobilização de diferentes pedagogias também, que sirvam da forma mais adequada aquilo que nós precisamos de desenvolver em dado momento, mas pensar efetivamente numa escola onde a aprendizagem seja ativa. Eu li, já há algum tempo atrás, li os livros todos do Yuval Harari, a sua coleção desde um olhar mais retrospectivo para um passado recente, para
até também algumas perspectivas para o século XXI, e no primeiro livro dessa coleção de 3 que o Harari escreveu na obra Sapiens, ele apresenta esta frase que no discurso dele naquela obra não tem nada a ver com educação. Ele está a falar efetivamente de consumo, de como as nossas sociedades contemporâneas consomem cada vez mais coisas sem pensarem. E ele escrevia esta frase: o consumismo trabalhou arduamente com a ajuda da psicologia popular Just Do It para convencer as pessoas de que a indulgência faz bem. O discurso dele, neste sentido, tem toda a lógica, no aspecto em que nós, de facto, somos levados muitas vezes pela televisão, pelos audiovisuais em geral, esse tal consumo sem pensar, efetivamente. Mas ao ler isto e com aquele defeito de nós associarmos muitas vezes as nossas leituras àquilo que é a nossa área profissional, eu olhei para isto e lembrei-me de outra questão. E pensei no símbolo da Nike e da máxima da Nike, que é o Just Do It, não exatamente nessa tal postura passiva de consumo sem pensar, mas efetivamente com aquela lógica do fazer, experimentar, construir, e portanto exatamente o oposto daquilo que o Harari menciona quando menciona o Just Do It, mas exatamente nessa lógica de uma prática, nesta ideia de inovamos dentro da educação, inovamos porque repensamos, na verdade, a forma com os nossos estudantes, mas inovamos neste sentido em que os nossos estudantes não sejam só consumidores, não sejam passivos e que estejam apenas a consumir a informação que lhes é dada nas mais variadas disciplinas, mas que se transformem em producers, ou seja, em produtores e utilizadores dos diferentes conteúdos. Portanto, efetivamente, aquilo que nós temos que pensar e repensar é como é que nós criamos espaços dentro das nossas salas de aula, dentro de umas salas de aula que não têm que ser físicas. Aliás, a ideia dos muros de uma sala de aula muitas vezes vai perder o sentido, porque a nossa sala de aula é o espaço apenas virtual, físico, híbrido, onde nós fazemos a comunicação acontecer, onde nós fazemos as aprendizagens desenvolverem-se e onde fazemos com que os estudantes efetivamente floresçam naquilo que são as suas aprendizagens e aquilo que são o desenvolvimento das variadas competências que, como dizia há pouco, são fundamentais para este século XXI. Portanto, esta ideia de produzir, deles próprios produzirem também conteúdos, de forma criteriosa, de forma responsável, é importantíssimo saber como usar os ambientes digitais para potenciar exatamente também essas estratégias e para que depois eles próprios consumam aquilo que foi criado por si mesmos ou pelos seus colegas. Isto é nós podemos dizer que é inovar na educação, mas na verdade são práticas que desde sempre devem ser desenvolvidas e que o digital vem ajudar apenas a alargar todas as possibilidades que nós podemos ter. E no fundo é isso, não precisam de ser, como o Clayton Christensen referia, num livro muito interessante que ele escreveu sobre Disrupting Class. O Clayton Christensen, infelizmente, deixou-nos há uns meses atrás, e nesta sua obra, uma das coisas que ele diz é isto: nós inovarmos, portanto, termos aqui atitudes disruptivas, podem ser apenas através de iniciativas simples, que inclusivamente podem não ser de grande intensidade, mas, na verdade, aqui o que é qualidade é uma melhoria daquilo que nós já fazíamos antes. Portanto, e penso que todos concordarão comigo, com certeza, que nós não estamos a dizer que a educação antes, que não tinha qualidade ou que não era feita da forma mais correta, estamos a dizer é que com aquilo que temos hoje ao nosso dispor, nós só temos que proporcionar momentos onde a qualidade ainda pode ser melhor. E a ideia é esta, é depois, através da prática, como o Flavio fala, ele fala um pouco mais nesta questão da disrupção na educação, até em relação às universidades, em relação ao ensino superior e efetivamente como é que o digital também pode proporcionar aqui ambientes disruptivos no campo da educação, mas uma das coisas que o Flávio debate é precisamente esta ideia de que não é só
nós acharmos que estamos a fazer algo completamente transcendente, mas porque nós vamos praticando e pela prática, efetivamente, há disrupção a acontecer. O Flávio, como eu vos dizia, ele tem vários trabalhos muito interessantes sobre como é que esta disrupção na educação pode acontecer e como é que ela pode ser potenciada pela prática e não somente pelo uso da tecnologia, apenas pela tecnologia. Eu não me recordo exatamente qual é que era o autor que mencionava uma expressão que era a pedagogia antes da tecnologia, e isto tem que estar sempre presente nas nossas mentes, e como eu há pouco estava a mencionar, precisamente nós temos que usar a tecnologia, usar o digital de uma forma pensada, ponderada e que sirva efetivamente um objetivo concreto e que venha melhorar efetivamente os processos educativos. É esta ideia de que o digital rodeia-nos permanentemente no nosso dia-a-dia. Às vezes, de facto, há aqui algumas dificuldades em o conseguir tornar mais uniforme essa sua presença, no sentido de que todos a ele consigam um efetivo acesso, mas todos estes autores e todos nós que pensamos o uso do digital em ambientes educativos, temos que ter isso como a chave do sucesso para a educação. É que o digital seja sempre utilizado de uma forma pensada, ponderada e para melhorar as nossas práticas e não apenas para sermos diferentes. Nesse sentido, e aqui já quase que em jeito de conclusão, termino apenas falando-vos de um projeto que coordeno aqui no meu centro de pesquisa, que tem a ver exatamente com esta utilização das competências digitais em prol de uma educação de qualidade. Há vários trabalhos com frameworks diferentes, europeus, americanos. Aí no Brasil, por exemplo, ainda há dias tive um imenso prazer de estar com a diretora do CIEB e estivemos a conversar sobre também o framework que o CIEB desenvolveu a partir até de outros, nomeadamente do europeu, com o qual eu trabalho mais, mas estes frameworks, aquilo que nos permitem é efetivamente perceber como as tecnologias digitais têm que ser pensadas nos diferentes momentos em que nós fazemos a nossa prática docente, um pouco por todo o nosso cotidiano académico e por todo o nosso espaço educativo. E uma das questões que é muito importante de se perceber é que para já é praticamente impossível nós sermos absolutamente fluentes ao nível do digital. A tecnologia digital está sempre em constante evolução e cada vez mais ela tem vindo a evoluir de forma muito mais rápida, mas nós temos que ter uma noção efetiva do que é que são as nossas próprias competências digitais, percebermos também onde é que podemos ter mais fragilidades, onde podemos estar melhor preparados, e para percebermos como é que nós fazemos essa caminhada de uma literacia ou de um letramento. Aí no Brasil, a palavra que é habitualmente utilizada é letramento digital, nós aqui em Portugal falamos em literacia digital, mas essa é uma fase inicial das nossas competências digitais e nós temos que tentar aperfeiçoar essas competências para precisamente não nos ficarmos por um uso simples da tecnologia digital, mas sim um uso estruturado. Este projeto nós já temos trabalhado nele já há cerca de 2 anos, portanto temos vários resultados. Se vocês depois quiserem ver alguns pormenores mais sobre a validação deste framework que fizemos, sobre alguns resultados que fomos apresentando já em alguns trabalhos publicados, é uma questão de acesso à página onde eu tenho essas várias informações, mas para terminar, falar-vos só nesta importância de percebermos que o digital está em toda a nossa prática. Por nos comunicamos com os nossos colegas, como comunicamos dentro da escola, como vamos interagindo fora do espaço da aula com os nossos próprios estudantes. Portanto, essa é uma área profissional de competências digitais que convém termos relativamente bem explorada, bem desenvolvida. Este é o framework com o qual nós trabalhamos, foi construído pela União Europeia
Nós fizemos aqui em Portugal a sua validação para a nossa população aqui, e que tem estas 6 áreas. Portanto, esta primeira de envolvimento profissional dos professores, depois numa área mais pedagógica, efetivamente como é que nós utilizamos as tecnologias e os recursos digitais nas nossas práticas para o ensino e para a aprendizagem, para a avaliação, que é muitas vezes uma das áreas com maiores fragilidades, como é que se faz um processo avaliativo com qualidade, mas depois também, ainda dentro da nossa prática pedagógica, como é que nós ajudamos a capacitar os nossos estudantes também para o uso do digital, porque é também fundamental que eles saibam fazer esse uso crítico, ponderado, pensado, em seu benefício das áreas digitais com as quais conseguem trabalhar e, portanto, depois numa última área já mais dedicada mesmo à promoção das competências digitais dos nossos estudantes, de que forma é que nós conseguimos colaborar no desenvolvimento de cidadãos ou no aperfeiçoamento de cidadãos que estão em construção e que precisam saber viver num mundo cada vez mais digital, onde, voltando ao princípio, onde o analógico persiste, onde vai sempre existir, mas onde o digital tem cada vez mais a sua presença em tudo aquilo que nós vamos fazer. Portanto, eu agradeço-vos muito estes minutos de atenção que me disponibilizaram. Vai ser um enorme prazer depois poder conversar efetivamente convosco, mas desde já, muito obrigada pela vossa atenção e até já.